Abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo 22, a partir do verso 14. É incrível como que Deus faz as coisas, amados. Isso é coisa de Deus, né? Não tem como explicar. A mensagem de quinta-feira passada, quando eu falei de Jesus após a sua agonia no Getsemane, Judas e mais uma turba de arruaceiros e soldados, né? Espadas e porretes. Os soldados com espadas, o populacho de porretes. Esse episódio de Judas dando um beijo em Jesus, identificando, e Jesus sendo levado preso, aconteceu horas depois deste episódio que a gente vai estar lendo agora. Por volta de 6 horas da tarde, Jesus reúne os seus discípulos num lugar que ele havia preparado. Ele chama Pedro e João para identificar este lugar e preparar os detalhes. Aquela seria a sua última Páscoa. Eu não vou entrar em detalhes da mensagem passada, ela foi muito densa, muito cheia de detalhes, sobre a última Páscoa. Mas eu preciso lembrar que a partir dali, eu creio, ensino a igreja assim, estou amparado com outros autores, pastores, que nós não celebramos mais a Páscoa. A Páscoa dos judeus foi a última, celebrada por Jesus. No meio da Páscoa, da cerimônia da Páscoa, Jesus celebra a primeira ceia. Essa sim é uma festa cristã que precisa ser celebrada regularmente. Qual a frequência que a igreja deve celebrar a ceia? É a pergunta de $1 milhão na aula de eclesiologia no seminário. David Allen Bledsoe, uma pessoa que eu tenho um carinho muito grande, escreveu um livro chamado Igreja Regenerada, publicado pela editora Fiel. E ele, no seu livro, que é um livraço, disse para ele que é a maior obra de eclesiologia batista que temos no momento. Ele diz, olha, a celebração da ceia tem que ser regular. Ele diz assim, Fabiano, estou traduzindo o que ele diz, assim, em linhas gerais. Não pode ser muito frequente para ser algo corriqueiro, mas também não pode ser muito espaçado para ser algo assim, sem sentido. A nossa tradição batista costuma celebrar a ceia um domingo por mês. A escolha do domingo é de cada igreja local. Aqui é primeiro domingo. Mas como não é pecado mudar o dia, a gente vai para o segundo domingo esse mês. Mas todos os meses nós celebramos a ceia. Havia 4 cálices na Páscoa. Não vou lhes cansar com informações do significado de cada um deles. Mas o terceiro cálice era o cálice da bênção. E me parece que durante a celebração da Páscoa, preste atenção, houve dois primeiros cálices, e antes do terceiro cálice, Jesus inaugurou este novo tempo. O terceiro cálice, Paulo diz em Coríntios, 1 Coríntios 10, 16, que é o cálice da bênção.
Então a ceia do Senhor acontece no meio de uma refeição pascal, numa quinta-feira, após as 6 horas da tarde, eu já disse isso, mas vou repetir, os galileus celebravam a Páscoa na quinta. O pessoal da Judéia, e onde estava Jerusalém, celebrava na sexta. Por isso, Jesus celebra a Páscoa com os seus discípulos, todos eles, exceto Judas, galileus. E na sexta-feira, que era a celebração da Páscoa em Jerusalém, ele, como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, estava sendo levantado da terra, lá no Gólgota. Coincidência? Para com isso. Vamos ler o texto que você vai entender. Lucas 22, 14 a 23. Chegada a hora, preste atenção, chegada a hora, Jesus se pôs à mesa, e os apóstolos estavam com ele. Então Jesus lhes disse: tenho desejado ardentemente, ansiosamente, comer essa Páscoa com vocês, antes do meu sofrimento. Pois eu lhes digo que nunca mais a comerei até que ela se cumpra no reino de Deus. E pegando um cálice, a minha dedução e a de Paulo, o apóstolo, é de que era o terceiro cálice, o cálice da bênção. Depois de ter dado graças, disse: peguem e repartam entre vocês. Pois eu digo a vocês que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. E pegando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: isto é o meu corpo. A frase que gera mais debates na história da cristandade, né? Isto é o meu corpo, que é dado por vocês. Façam isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança, no meu sangue, derramado por vocês. O cálice da bênção também era chamado de cálice da redenção pelos judeus. Mas eis que a mão do traidor está comigo à mesa. Uau, olha ele de novo aí. Pois o Filho do Homem vai, segundo o que está determinado. Mas ai daquele por quem ele está sendo traído. Então começaram a perguntar entre si qual deles seria o que estava para fazer isso. Deus, por favor, não deixa de falar não, Deus. Fala tudo que o Senhor tem para nós, no nome de Jesus. Amém. Num dos seus livros, Brennan Manning nos sugere algo muito interessante sobre o significado de compartilhar refeições, sobretudo no contexto oriental. No Oriente Médio, ele diz, compartilhar de uma refeição com alguém é uma garantia de paz, de shalom, de confiança, de fraternidade, de perdão. Mesa compartilhada para os judeus significa vida compartilhada. Por isso que ele vai dizer que quando um judeu, mesmo nos Estados Unidos, em qualquer lugar do mundo, diz assim: eu gostaria de jantar com você, na realidade ele está dizendo: eu gostaria de iniciar uma amizade com você. Ele até sugere algo muito interessante, que quando Jesus disse, preste atenção para Zaqueu, hoje me convém pousar em sua casa, ele estava estabelecendo esse princípio do compartilhamento da vida.
Nós estamos diante de um texto em que Jesus diz: olha, eu tenho desejado ansiosamente comer essa Páscoa com vocês. Dando um clique, Mateus. Na sua ceia, Jesus nos chama a partilharmos da sua vida em volta da mesa, onde nos assentamos com o nosso coração. Me permita usar de um requinte de arte ou de literatura mais poética, não entenda de modo literal, mas em qualquer ceia você assenta-se por inteiro. Na ceia do Senhor você se assenta com o coração. Seu coração está junto. Por isso que são duas porções rápidas e tranquilas para trabalhar com vocês. Primeiro há uma transição, Mateus, dando um clique, da Páscoa dos judeus para a ceia do Senhor. Versículos 14 a 20. E depois da ceia do Senhor, a denúncia dos corações em volta da mesa. Paulo vai dizer de que nós devemos discernir o corpo de Cristo. E cada um precisa examinar-se a si mesmo, porque quem come do pão e bebe do cálice indignamente está, de certo modo, atentando contra a unidade do corpo. E está comendo e bebendo para a sua própria condenação. Se a gente, Roberta, se assenta com o coração, nós somos denunciados também. E esse é o ponto que esse texto nos encaminha. Mas vamos primeiro, Mateus, da Páscoa dos judeus à ceia do Senhor. A Páscoa preparada, Jesus se alegra ali naquele cenáculo mobiliado. Tudo foi planejado pela providência de Deus. Aquele discípulo oculto que aparece cede esse cenáculo, que é o andar de cima de uma casa, todo mobiliado. Um lugar agradável e seguro, porque enquanto isso Jesus estava sendo procurado vivo ou morto. E ali está a Páscoa. Um pouco de bastante vinho, ervas amargas, pão sem fermento, outras iguarias, frutas, e Jesus e os seus discípulos, os 12, incluindo aquele, Judas. Em João capítulo 13 diz que para anteceder o clima deste momento, os pés dos discípulos são lavados. Há todo um clima de, eu vou usar a palavra consternação, porque os discípulos sabiam que aquela seria a sua última vez com o Mestre. Eles já estavam saudosos, tristes. Pedro nunca foi tão Pedro como naquela oportunidade. Senhor, não me lave os pés. Se é para me lava por inteiro. E Jesus é obrigado a dizer: Pedro, vocês já estão limpos pela palavra que eu tenho vos dito. Preste atenção. O que vocês precisam é apenas lavar os pés. Judas ali está quieto. Ele é o diabo, mas o diabo não está dentro dele ainda. Jesus reúne os seus discípulos em volta da mesa. Claro que não era uma mesa como nós temos em nossa casa, essa mesa levantada, todos sentados com cadeiras. Eles ficavam reclinados, com o braço esquerdo ao chão, cada um deitado,
se apoiando no outro. E no meio, tudo aquilo que eu já lhe citei. Jesus levanta-se e diz assim: olha, esta é a última refeição, porque depois disso daqui vai ter sofrimento. Tenho desejado ansiosamente comer essa Páscoa antes do meu sofrimento, porque eu lhes digo que nunca mais a comerei, até que ela se cumpra no reino de Deus. E só para você ficar mais atento, comer no reino de Deus, quando? Lucas 22, 29 e 30. E eu confio a vocês um reino, assim como meu Pai confiou a mim, para que comam e bebam a minha mesa no meu reino. E vocês se assentarão em tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Meus irmãos pré-milenistas ficam doidos com esse texto. Falam que o reino será a celebração da ceia com Jesus reinando a partir de Jerusalém. Eu não tenho essa concepção. Jesus está falando daquilo que vai acontecer para além desta vida. Quando de fato, em novos céus e nova terra, nós vamos cear com Ele. Vamos estar reinando com Ele. Reino, reis e sacerdotes, como Apocalipse capítulo 1 vai estar dizendo. Preste atenção aqui, essa é a esperança. O que nós temos nesse texto é uma mostra, é uma sombra do grande banquete messiânico, onde nós estaremos com Ele. Isso está em Marcos 14, 25, Mateus 26, 29, 1 Coríntios 11, 26, porque a ênfase é aquela palavrinha: vocês vão participar da ceia desse jeito até que Ele venha. Quando Ele vir, amados, olhe para mim, já pensou? Não vai ter esse calor, não vai ter essas rusgas, não vai ter morte, não vai ter pecado, amados. Você imagina o que é o mundo sem pecado? Será um paraíso redivivo. Vamos viver na Jerusalém que vai descer do céu. Aí eu me lembro do mestre Dr. Heber Campos, né, com as suas elucubrações a respeito do paraíso da Nova Jerusalém. Não sei se vai ter tudo aquilo, mas que vai ser lindo, vai ser. Igual aquela música popular evangélica. A cidade que nós vamos morar, ela é bonita. Vai ser bonita. É para lá que eu vou morar. Tem gente que não acredita, né? Jesus está aqui, amados. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Alexandre, eu fico pensando nessa mesa do Senhor aqui. Olhe para mim, você aí de cima também. Se Jesus aparecesse hoje na sua mesa de jantar, sabendo tudo que você é e que você não é, consciente da sua história real e dos esqueletos escondidos que você tem no armário. Estou me apropriando ainda das palavras do Brennan Manning. E aí? Se ele traçasse o estado real do seu presente discipulado ao lado da agenda oculta, das motivações contraditórias, dos desejos sombrios enterrados na sua psique, o que aconteceria? E aí Brennan Manning diz: você sentiria a aceitação e o perdão dele, porque ele está na mesa. Ele está à mesa para ministrar a vida dele para as nossas vidas. Uau! Uau! Todos estão reunidos. Versículo 17. Jesus pega um cálice, dá graças, diz: olha, peguem, repartam entre vocês. Débora começou o culto falando sobre a comunhão. Gente, quem não gosta de comunhão, não vai para o céu.
ou vai ser o cara deprimido no céu. E como não vai ter depressão no céu, não vai. Porque o céu é coisa de muita gente. Regina, ninguém vai chegar no céu sozinho. A gente só chega em caravana. Vem, povo. Todo mundo vai chegar ao mesmo tempo, Adonias. Sua cabeça precisa aguentar isso daí. Quem já foi ontem, quem já foi ano passado, há 10 anos, há 1000 anos, vai todo mundo chegar junto. Vai ser, amados, uma invasão santa do céu. Porque Deus gosta de gente. Deus gosta de casa cheia. Jesus reuniu e disse o seguinte: olha, eu tenho desejado comer essa Páscoa com vocês. Jesus gosta de muita gente, com vocês. Ele poderia dizer o seguinte: eu vou fazer uma ceia meio que intimista. Uma ceia meio que virtual. Não, não. É uma ceia com muita gente. E Jesus diz assim: olha, eu digo a vocês que de agora em diante não mais beberei. Aí ele repete, né? Ele fala, versículo 16, comerei, e agora ele fala, beberei do fruto da videira até que venha o reino de Deus. E aí ele pega um pão, dá graças e diz aquela frase que eu já disse para vocês, que até hoje tem cristãos que dividem: isto é o meu corpo. Os católicos acreditam que isto é o meu corpo, é literal. Eles creem naquilo que nós chamamos de transubstanciação. Que quando o padre evoca a bênção na Eucaristia sobre o pão, também chamado de hóstia, aquela hóstia se transforma no corpo de Cristo. Por isso que, com todo respeito aos católicos, ou quem já foi católico, por isso que a hóstia precisa dissolver na língua. Não pode morder. Porque se morder, você está mordendo a pele de Cristo, a carne de Cristo. E o cálice na mão do padre, só ele pode beber. Também não façam piadinhas a respeito disso. A cada Eucaristia, só ele podendo beber, ele termina o domingo, meu amigo, daquele jeito. Se transforma no sangue de Cristo. Por isso, ele embeba. Embeba? Também funciona, né? A hóstia no cálice antes de dar para cada fiel. Isto é o meu corpo, eles dizem. Quem foi católico diz que essa frase também é dita no momento da Eucaristia. São os católicos. Os luteranos, os luteranos. Sul do país tem muito, Friburgo tem muito, Resende tem uma igreja luterana. Já viu a igreja luterana lá em Resende? Mas tem. Deve estar escondidinha, mas tem. Eles acreditam de que as unidades do pão se misturam com as unidades do corpo de Cristo. E há um compartilhamento de substâncias. Nós chamamos isso de consubstanciação. Sem me delongar, os irmãos presbiterianos e reformados, irmãos nossos, acreditam que há uma presença mística ali nos elementos, de forma que eles gostam de chamar de Santa Ceia. Mas não é isso que o texto está dizendo, meus irmãos presbiterianos. A nossa tradição entende que o que Jesus está dizendo é: este pão representa o meu corpo. Porque o próprio texto diz, no versículo 19, parte final, amados: façam isto em memória de mim. Então a ceia é um memorial. Mas como o meu querido mestre Bledsoe diz, é um memorial significativo. Mas é um memorial. O pão continua pão. O meu pai teve uma ceia que ele fez, só fez isso uma vez. Acho que a minha mãe brigou com ele, ele parou.
Eu não sei se ele estava meio chateado na igreja, eu não sei o que ele fazia. Criança observa tudo, tem alguns aqui que estão ligados. E eu estava ali, olhando meu pai, e você tem aquela imagem, o que o meu pai vai fazer agora? Ele pegou o pão e falou assim, gente, isso daqui é pão mesmo, é memorial, nós somos batistas, é memorial. Então, olha só, ele dissolveu o pão na mão. Cara, isso é suco de uva. Não. É um memorial significativo. A minha mente de criança ali viajou, falei, opa, meu pai está... Meu Deus. Eu sei que é um memorial, mas eu não tinha essa ideia ainda do Bledson, obviamente. Eu era criança, mas é um memorial significativo. Eu acredito que a minha mãe falou, com certeza, ele nunca mais fez isso. Por quê? Porque Paulo vai dizer, em 1 Coríntios 11, 23 a 25, assim. Porque eu recebi do Senhor, Paulo recebeu também do Senhor essa revelação. O que também lhes entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, pegou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse, isto é o meu corpo, dado por vós, façam isso em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso todas as vezes que o beberem, até que ele... Não, em memória de mim. Até que ele venha ao outro verso. Versículo 26. Porque todas as vezes que comerem este pão e beberem o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor. Agora sim, até que ele venha. Por isso, queridão e queridona, que a ceia do Senhor também é chamada na Bíblia de a mesa do Senhor, 1 Coríntios 10, 21, cálice da bênção, cálice de ação de graças, 1 Coríntios 10, 16, e a tradição católica, esse sentido a gente precisa estar destacando, chama de Eucaristia, que no grego significa graças. Ação de graças. Gratidão. Isto sim. A ceia do Senhor, Bledson vai dizer, é o sinal contínuo da nova aliança por meio do qual, em uma cerimônia celebrada por uma igreja verdadeira, os participantes recordam a morte expiatória em seu favor, ou do seu Senhor Jesus ressurreto, lembram seus benefícios e recebem pela fé sustento espiritual e renovam seu compromisso pactual no Evangelho, bem como para com outros como discípulos de Cristo. Uau! Certíssimo o mestre Bledson. Na ceia, a ceia do Senhor só vale se for celebrada em uma igreja verdadeira. Uma igreja que prega a salvação única e exclusiva pela graça, por meio da fé em Cristo Jesus. A ceia não é para ser celebrada num show. Você não sabe quais pessoas estão ali. É um ambiente de culto. Nós, os batistas, não temos a tradição de ministrarmos a ceia em casa, porque ela pressupõe a ceia o compromisso pactual com a comunidade reunida. E como a ceia é um memorial, mas não é um sacramento, você não confere graça a ninguém, o enfermo que porventura não pode participar da ceia, não é menos crente nem menos agraciado do que aquele que participa da ceia, porque ele já tem a realidade que a ceia apresenta, que é o próprio Cristo ressuscitado morando dentro deles. A ceia, só para concluir esse ponto, Erivelto, nos propõe 4 olhares. Se segure na cadeira e não perca nenhum ponto dessa mensagem. Senão se você perder um olhar, você vai ficar... Primeiro olhar, Kelly, é o olhar para trás. Olhando para trás, a gente se lembra que Cristo morreu por nós. Como que Cristo morreu por nós, e nós, como alvo dessa morte, quem somos aos olhos dele, que é o nosso Redentor?
Por isso que a ceia é uma peça dramatizada, é uma pregação dramatizada do Calvário. É a ceia do Senhor. Por isso que a gente olha para trás. Ele me amou. Ele morreu por mim. Ele me confere graça. Ele me confere graça. O pão, o cálice não. Mas Ele, a quem o pão e o cálice representa, aponta, me confere graça. Olhar para trás. Max, fica ligado. É olhar também para frente. Porque a ceia nos aponta para a segunda vinda de Cristo. Vou falar dois termos, um grego e outro também. A Eucaristia aponta para a parousia. A Eucaristia, a gratidão celebrada junto com a igreja em ceia, nos aponta para a parousia, para a vinda, para a manifestação do Filho de Deus. Que virá nas nuvens, amados, para buscar aqueles que são seus. Você consegue glorificar com isso? Nós vamos ser arrebatados. Gente, não vai ser Cristo que vai voltar. É a igreja que vai subir. Nós vamos nos encontrar com Ele no caminho. Vai ser ali entre o céu e a terra. Nós vamos nos encontrar com Ele. Eu era criança, hoje eu só estou lembrando de criança. Eu vi um pastor falando o seguinte: vai ser como você pega uma mesa, coloca porção de papéis, plásticos e tudo, e coloca também uns clipezinhos. E aí você pega um imã, Ronaldo, e eu criança esbugalhado o olho assim, e você pega o imã e vai passando assim, ó, em cima da mesa. O papel vai, o plástico vai. O que vai? O hífen vai. Vai passar, amados, a glória de Cristo, a pessoa do Cristo ressurreto, e só vai chamar para si aqueles que o Pai elegeu na eternidade. Vai subir, num piscar de olhos. Você pisca o olho, você já está com Ele. Que glória! Então a ceia é para olhar para frente. A ceia também, João Renato, é para olhar para dentro da gente. André, você não olha para o seu irmão. Você não é juiz dele? Em vez de examinar a vida alheia, meu irmão e minha irmã, volte às baterias antiaéreas para você. Examine seu coração a si mesmo, julga a si mesmo, investigue o seu coração, analise a sua vida. É para olhar para dentro, olhar para trás, olhar para frente e olhar para dentro. Deus, como está minha alma, Deus? Hoje pela manhã quem veio na EBD, se não tem que assistir durante a semana. Deus, olha para mim. E por fim, é olhar em volta, ao redor. Quando você se reunir para a ceia, olhe ao redor. Olhe para aquele irmão que você orou tanto para ele retornar à comunhão, e ele está aqui. Olhe para aquele que está faltando demais os cultos. Demora tanto a voltar para os cultos, e quando ele vem, a gente nem reconhece. Ora por ele. Será que faltou alguém aqui hoje? Na ceia, amados, a gente precisa olhar. Quem está aqui? Quem não está? É olhar ao redor. Em Coríntios, Paulo é tão taxativo com isso, capítulo 11, não é isso? Que ele vai dizer o seguinte: gente, espera aqueles que estão para chegar. Espera. Teve uma igreja modernosa no Rio de Janeiro, que eu não vou dizer nem sobre tortura, que no período da pandemia inventou o self-ceia. Era o dia da ceia, ficavam alguns diáconos nos portões da igreja. Não é bem selfie, tem um outro nome que eu estou meio desatualizado. Aquele pessoal que passa com o carro para drive-thru.
Ainda bem que você tem gente jovem na igreja. Drive-thru, obrigado. Drive-thru da ceia. Passava com o carro, nem saía do carro, né? Já esticava a mão, pegava, levava para casa, ligava a televisão, o celular, o aparelho, o tablet, que seja, e em casa cada um celebrava a ceia. Não pode! Eu amo esses pastores, mas não pode! Porque a ceia não pode ser mediada por uma tela. O texto bíblico diz, e nesse ponto eu sou literalista, quando vos reunirdes, do grego ajuntamento, do grego carne com carne, cheiro com cheiro. Tem que reunir. Por isso nossa igreja ficou quantos meses sem ter ceia do Senhor? Abril, maio, junho, julho, acho que só tivemos em agosto. Porque não dava para reunir. Como é que vai fazer a ceia aqui? E é por isso também João Marcos fica sempre atento, ligado, a maioria das vezes. No momento da ceia, a gente cancela a transmissão. Não é para você estar em casa e vendo a igreja cear. Ficar em casa vendo a igreja cear é a mesma coisa de ter a mulher no cômodo ao lado e você ficar beijando o celular. Beija ela! Não é? Não tem como. João Calvino diz que participar da ceia de forma digna é ter consciência da própria indignidade. Uau! Ele diz mais. Quando temos consciência da nossa indignidade, mas ao mesmo tempo reconhecemos que por meio de Cristo somos habilitados a nos assentarmos à mesa, então participaremos da ceia dignamente. Participar da ceia irrefletidamente, ou participar da ceia hospedando pecado no coração, sem a devida disposição de arrependimento, é fazê-lo de forma indigna. E aí Calvino termina dizendo, é tornar-se réu do corpo e do sangue de Jesus. Prosseguindo, que daqui a pouco o show começa. Da ceia do Senhor, a denúncia de corações. E graças a Deus, eu não vou falar muito, porque você vem quinta-feira. Aí você vai ser obrigado a vir quinta-feira. Judas está presente, versos 21 e 23. Jesus diz, olha, a mão do traidor está comigo à mesa. Ele está se referindo a um texto de Salmo. Ele está comigo à mesa. Pois o Filho do Homem vai, segundo o que está determinado. Mas ai daquele, repita comigo, ai daquele. Porque ele está sendo traído. E então começaram a perguntar, e todos perguntaram, inclusive Judas. Porque Judas, amados, só para abrir um parênteses aqui que eu não aguento, Judas era um homem acima de qualquer suspeita. Hoje nós conhecemos a história, a gente fala, pô, tá na cara que era Judas, cara. Até eu sei. Mas ninguém sabia. Tanto é que todos ficaram perguntando, por acaso sou eu, mestre? Por acaso sou eu, mestre? Por acaso sou eu, mestre? Até o Judas, por acaso sou eu, mestre? Aí Jesus falou o seguinte, você que está dizendo. O que você tem para fazer? Faça logo. E Judas saiu para combinar com os salafrários, líderes religiosos. João registra com detalhes, né? João estava lá. Quando Jesus dá está lá em João 13, quando Jesus dá um pedaço de pão molhado a Judas, ele recebe o pão e imediatamente, olhe para mim, imediatamente ele fica endemoniado. Diga misericórdia. Ele pega o pedaço de pão e Satanás entra nele. William MacDonald diz que Jesus não induziu Judas a traí-lo. Judas que cogitou isso no coração, gostou e concordou. Aí o diabo tomou conta dele.
F.F. Bruce, grande mestre, vai dizer assim: Satanás não poderia ter entrado nele se ele não desse permissão. Se ele tivesse dito não ao adversário, todo o poder intercessor do seu mestre Jesus estaria a seu dispor naquele momento para fortalecê-lo. O problema de Judas, Erivelto, é que ele decidiu trair. E quando ele decide trair, ele recusa a ajuda de Cristo. E a condição dele, de fato, foi desesperadora. Por isso que, se você vier quinta, eu vou falar sobre a morte de Judas. Judas morreu como viveu, de modo desesperadamente vil. Judas, amados, foi de todos os discípulos o que mais perdeu. Perdeu seu nome. Alguém aqui daria o nome de Judas ao seu filho? Perdeu privilégios e perdeu oportunidades. A Bíblia de Genebra diz que Jesus imediatamente fala da traição que sofreria por um daqueles que estavam à mesa. E o fato de Judas estar participando da comunhão da mesa com Jesus tornou o seu crime o pior de todos. Salmo 41, 9, que é o texto em tela aqui, Davi diz: até o meu amigo íntimo em quem eu confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o seu calcanhar. O preço de 30 moedas de prata, Fabiano, Zacarias havia profetizado, Zacarias 11, 12 e 13. Pesaram o meu salário 30 moedas de prata. Pega esse dinheiro, esse magnífico preço que fui avaliado, jogue para o oleiro. Por isso que o campo que os sacerdotes compraram com aquele preço de sangue, teve o nome Acéldama, campo do olheiro. Do oleiro. Ai daquele por quem o Filho do Homem haverá de ser traído. Esse ai, amados, não é uma expressão vingativa. Jesus não está dizendo, está vendo? Eu falei, ai daquele. Minha vingança será maligna. Não. É um pesar. Os ais na Bíblia era usado em contextos fúnebres. Ai. Jesus lamentou o futuro que Judas escolheu para si. Quer que eu repita? Jesus lamentou o futuro que Judas escolheu para si. Dois cliques, meu querido Mateus. A ceia do Senhor agora é a Páscoa cristã. Nós temos o compromisso de celebrá-la não por ser santa. Nossa tradição batista não chama a ceia de santa. Se tiver batista chamando a ceia de santa, batista não é. Já foi, mas não é. A ceia não é santa. É a reunião dos santos. Nós temos que nos reunir, temos que esperar uns aos outros e temos que celebrá-la assentados com o nosso coração. Mateus, na ceia do Senhor, devemos permitir que os nossos corações sejam revelados. Luizão, tem que ser revelado o nosso coração na ceia. E aquele Judas que está dentro de nós, que está dizendo que quer sair toda hora, olha para mim. Tem que matar esse Judas todo dia. Nosso coração é revelado na ceia. O autoexame não pode ficar restrito apenas aqui. Não quero lhes cansar, mas o cristianismo reformado, sobretudo experimental e puritano, sempre levou muito a sério o autoexame. Era uma prática feita com muito mais diligência do que fazemos hoje. Tenho aqui um material que diz que os puritanos cultivavam a humildade e a autossuspeita
como atitudes constantes, examinando-se regularmente em busca de eventuais pontos ocultos e males internos furtivos. Mas olhe para mim, os puritanos não faziam isso por legalismo. Faziam isso colocando a Escritura como espelho. Eles olhavam para a Escritura e diziam: o que eu preciso melhorar para ser este homem, esta mulher que está aqui? Você tem feito isso? Dando um clique, querido Mateus. Quando você se assenta na ceia, você se assenta com o seu coração. Você entende que ali você está debaixo da bênção e do favor do Eterno. Você não merece estar ali. Eu acho que a primeira consciência que a gente precisa ter na ceia é que a gente nem merecia estar ali. Porque se Calvino está certo que comer indignamente é não estar consciente da nossa indignidade, nós precisamos o tempo todo entender que nós somos pecadores perdoados. A ceia é para pecadores perdoados. Por isso que na porta da nossa igreja, do nosso templo, deveria estar escrito: proibida a entrada de pessoas perfeitas. Cláudio, se é perfeito, não vem para cá não. Agora, se é pecador, vamos nos render. No movimento evangelístico, avivalista nos Estados Unidos, era muito comum, no século XVIII, reuniões de avivamento. E nessas reuniões era muito comum também pregadores, quer seja de uma veia mais pentecostal ou de uma veia mais tradicional, não importava. Eles reuniam multidões de crentes em reuniões e, vez por outra, celebravam a ceia. Nessas tradições, era muito comum as pessoas se ajoelharem. Elas iam até a frente, não é como nós que servimos os elementos. Eles vinham até a frente, pegavam os elementos e se ajoelhavam. Nisso, o pastor percebe de que aquela mulher, uma jovem mulher, chorava copiosamente. O pastor chegou para ela e disse: filha, vem, ajoelha-te ao pé da cruz e acharás misericórdia. E ela replicou: o Senhor pensa que uma vil pecadora como eu iria aventurar-se a se aproximar da mesa do Senhor, da ceia, e tomar com mãos impuras os emblemas do amor sacrificial do Salvador? E Miriam voltou a chorar copiosamente. Nisso, aquele pastor sensível disse: sim, minha filha, foi exatamente para pecadores como tu que o bendito Jesus morreu. Enquanto ele se retorcia em agonia, ele demonstrou sua disposição e seu poder para salvar, prometendo ao ladrão arrependido que ele estaria no seu reino. Aí aquela jovem, ainda meio que embasbacada com as lágrimas, disse: então eu irei a Jesus. Ajoelhou-se à mesa da comunhão. E aquele pastor, com lágrimas nos olhos, possuído de gozo e emoção, serviu os elementos da ceia. E quando aquela jovem se levantou, o seu rosto, ai, me lembro de Ana, aleluia, aleluia, já não era mais triste o seu semblante. Aleluia.
Lá em 1 Samuel. Já não era mais triste o seu semblante. A Ana havia recebido a palavra, a promessa do sacerdote Eli. Deus ouviu sua prece. Você terá um filho. Todas as vezes que nós nos reunimos em ceia do Senhor como Ana, nós também ouvimos: o Filho de Deus já morreu por você. Você agora está perdoado. Está perdoado. Está perdoada. Está perdoado. Está perdoado. Está perdoada. Está perdoada. Todos, quando nos levantamos da mesa do Senhor, repetindo: já não será mais triste o nosso semblante. E aí lembro-me, para terminar, do hino do cantor cristão: eu alegre vou na sua luz, pois Jesus agora me conduz. Desde que me achou, da morte me livrou, vivo sempre alegre, Cristo me salvou. Abaixe sua cabeça, queridão e queridona. Aprove a Deus que você viesse aqui nessa noite, hein? Aprove a Deus que você recebesse essa palavra no seu coração. E agora, mais do que nunca, durante essa semana que antecede a nossa ceia, você que está na classe de batismo, já concluiu, né? Nem tem mais classe esse ano. Você que está decidido em fazer parte da próxima classe. Você que vai ser recebido como membro. Você nunca mais vai celebrar a ceia, ou melhor, participar da ceia como antes. Porque agora você entende como tudo isso começou. Você entende que Jesus pegou uma cerimônia judaica que apontava para o anjo da morte que iria passar por cima das casas que haviam sangue do cordeiro nos umbrais da porta. E ele agora apresenta-se como aquele que veio trazer vida. E vida em abundância. Aleluia. E perdão e graça. Porque sem derramamento de sangue não há graça. E você com seus pecados? Que tal você deixá-los aqui? No altar do Senhor. Que tal você hoje tomar a decisão de reconciliar-se com o Senhor e com a igreja do Senhor? Ou de vir pela primeira vez com o coração aberto dizendo: eu vou até Jesus. Eu quero estar com Jesus. Eu quero ter a bênção de Jesus na minha vida, o tempo todo. Faça essa oração agora. Partilhe isso com alguém. E nessa atmosfera de graça, diga: obrigado, Senhor. Porque eu de indigno me tornei digno de participar da sua mesa e de compartilhar da sua vida. Obrigado, Deus, pela igreja reunida. Obrigado, Deus, pelo entorno abençoado. Obrigado, Deus, pela mensagem revelada. Obrigado, Deus, pelas exortações recebidas. Obrigado, Deus, pelo ânimo que temos do Senhor.
Obrigado, Deus, pela tua igreja, pela tua noiva, pelo teu corpo, pelo teu povo, em o nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Deus abençoe a sua vida, queridão, queridona, com esse fundo musical clássico. Estamos nos despedindo desta noite. Deus é bom, hein? Deus é muito bom. Deus a todos abençoe. Amém.